Olá, meu povo lindo do Senhor Jesus, sejam bem-vindos ao canal Vencendo com Cristo. E você que não conhece, vai lá no YouTube, se inscreva, curta, compartilhe, coloque o sinal de notificação, que sempre quando tiver um vídeo você vai ser comunicado, amém? E hoje a palavra que eu deixei aí está no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 4. Deixa eu só abaixar aqui um pouquinho o fundo musical, para não atrapalhar muito a palavra. Amém? Estava estudando aqui a palavra que a palavra é tão viva, né? Tão eficaz, que ela não tem como nos surtir efeito e primeiramente conosco, ela impactua quem está lendo primeiro, para depois quem vai ouvir através da nossa vida, né? E a palavra que eu deixei com vocês compartilhada nas minhas redes sociais tá falando assim. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 4, vai falar: ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Quem recebeu a notícia? O próprio Senhor Jesus. E nós vamos estar falando sobre uma das histórias que mais as pessoas comentam e muitas pessoas já sabem, que seria a morte do seu amigo Lázaro. Mas o que eu quero deixar em evidência é o versículo 4. A manifestação da glória de Deus. Muitos não vão conseguir entender o porquê Deus ouviu falar que o seu amigo estava num processo de enfermidade e na mesma hora não foi ali. Ele falou assim: epa, agora não. Quando Jesus recebe a notícia que chegam a ele para informá-lo que o Lázaro estava enfermo, na mesma hora o resultado final, ele falou assim: o resultado final dessa doença não será para a morte de Lázaro. Isso está acontecendo para que Deus revele o seu poder glorioso e assim, por causa dessa doença, a natureza divina do Filho de Deus será revelada. Uau, que lindo! E eu quero deixar aqui uma reflexão que eu estava estudando aqui, para a gente estar edificando a nossa fé, que vai falar assim, ó: quando Deus nos faz esperar. Difícil, hein? Quando Deus faz a gente esperar, e principalmente hoje que a gente quer tudo muito rápido, e dói a espera, ainda mais quando você fica naquela angústia, naquela sudorese, você olha e o contexto da sua fé nada firma ela, você olha o seu contexto ao redor e você fica até desvanecido diante do que você tem. E você fica: Deus, apressa-te, Pai, ajude, socorrer-me. E aqui vai falar assim, ó: Jesus amava muito Marta e sua irmã, e também Lázaro. Porém, quando soube que Lázaro estava doente, ainda ficou 2 dias onde estava. E você acha que isso não foi intencional? Você acha que quando Deus soube da notícia que Lázaro estava doente, ele ainda ficou lá intencionalmente mais 2 dias para que se cumpra a palavra dele? Ele vai falar assim, ó: muitas pessoas costumam dizer que o Senhor responde às nossas orações de 3 maneiras: sim, não, de sim, de não ou espere. Na verdade, esta é uma forma um pouco simples de encarar a atuação divina em nossa vida. Porém, também é verdade que ficamos inquietos quando Deus nos coloca em compasso de espera. É ou não é verdade? A gente não fica inquieto quando Deus nos coloca ali de molho, esperando para cumprir o propósito dele sobre a nossa vida? Sim. E como? Esperar diante de alguma dificuldade ou aflição, apesar das nossas orações, apesar da nossa constância, apesar da nossa busca diária diante de Deus. Mas quando Deus fala pra gente que é necessário nós aguardarmos,
que nos resta? Confiar em quem viu o processo todinho, que é Deus. Quando Jesus soube que Lázaro estava doente, ele não se apressou em socorrê-lo. Não. Será que ele agiu assim porque ele não amava? Será que ele agiu assim porque ele não amava Lázaro? Não, gente. Ele amava ele. Mas era necessário se cumprir o processo para o nome de Deus ser glorificado, e as pessoas que estavam no meio não tinham esse discernimento disso e elas ficavam sem entender. Mas Deus, ele é totalmente intencional, ele sabia o motivo, a hora, o dia certo de chegar nesse processo. Não era como eles queriam que tivesse acontecendo ali. Jesus receber a notícia e sair correndo. Não. Era necessário, através daquele episódio, a manifestação da glória de Jesus resplandecer para que eles pudessem ver a glória de Deus sobre a vida dele. Amém? Ela fala assim: quando Jesus soube que Lázaro estava doente, ele não se apressou em socorrê-lo. Será que ele agiu assim porque ele não amava? O texto bíblico deixa claro que Jesus amava Lázaro. Aí, se a gente for ler, está falando sobre isso. Amava Lázaro e também as suas irmãs, mas sabia muito bem qual era a finalidade daquela doença e agiu conforme a vontade de Deus. E isso que eu acho lindo, sabe? É isso que fortalece a minha fé. É isso que me alimenta quando eu tô assim, lá embaixo, o caco dos cacos, e vem a tristeza, vem o desânimo. É isso que me faz levantar. Você tá entendendo por que é muito bom você alimentar todo dia a sua alma com a palavra? Não só para transmitir para outras pessoas que necessitam, mas para mim própria. Porque aqui aviva, traz à existência aquilo que está morto. Sabe? Que você olha e você vê assim, será que ainda vai ter forma disso que ter vida? Como aqueles ossos vazios, secos ali que estavam ali. Que o profeta olhou e disse assim, não tem como aqui fazer nada. E Deus falou assim, profetiza sobre esses ossos, profetiza que vai ter vida, tendões, articulações, e teve. Então é sobre isso, sobre esse contexto. E essa palavra hoje, nossa, foi maravilhosa para mim, porque eu necessitava ser alimentada por essa palavra hoje. Nem tudo que você pensa que está morto não tem como ser ressuscitado. Deus tem promessas, mas nós temos que esperar para que Ele possa cumprir o que Ele quer. Às vezes, na nossa pressa, nós queremos antecipar coisas que talvez não esteja madura, preparada para ser recebida. Então, mas antes a gente esperar para poder, quando vir completo, como Deus tudo que faz é perfeito. E Ele sabe o tempo certo, né? E aqui Ele vai falar assim, ó. Deus amava, mas sabia bem qual era a finalidade daquela doença e agiu conforme a vontade de Deus. Deus não age pela emoção, e sim pela razão. Ele sabe o propósito pelo qual o Pai o designou e sabe todas as coisas. Ele está no nosso futuro. Ele está no nosso amanhã. Nós não sabemos. Nós acordamos todos os dias, fazemos projetos, pensamos que podemos retornar para nossa casa, saímos para trabalhar e nas nossas ideias nós vamos voltar e muitos não voltam. Então, somos totalmente limitados, mas Deus, Ele está no nosso amanhã e Ele sabe todas as coisas e sabe o melhor para nós. Amém? E vai falar que nós não conhecemos e não entendemos o propósito de Deus na nossa vida. Infelizmente, é verdade isso. Muitas vezes esperamos uma resposta divina, sofreremos a dor da morte de um ente querido ou presenciaremos uma injustiça. Por quê? Quantas vezes a gente faz essa pergunta, mas por que Deus permitiu isso? Mas por que Deus permitiu aquela pessoa morrer tão nova? Por que Deus permitiu essa enfermidade? Porque Deus não resolveu todos os problemas, porque Deus não resolveu todas as coisas, porque que Deus não entrou com solução sobre isso? Se Ele tem o controle, nesse momento é importante lembrar que Deus criou um mundo perfeito. Nós temos que lembrar que quando Deus criou o mundo, Ele fez tudo perfeito para a glória do nome dEle. Mas nós transgredimos, nós permitimos entrar no mundo o medo, a injustiça, a
as dores, as doenças. Então, não tem como, né? É importante lembrar que Deus criou o mundo perfeito. Contudo, o homem estragou a obra perfeita de Deus. A maldade, as doenças existem por causa do pecado. Mas Deus nos deu uma solução para todos os nossos problemas. Ele enviou quem? O seu Filho para morrer na cruz em nosso lugar. Glória a Deus por isso. A morte, a ressurreição de Jesus são a garantia da nossa salvação. Que maravilha! A garantia da nossa salvação foi a morte de Cristo na cruz do Calvário. Que maravilha! A salvação pela fé em Cristo nos dá a certeza da vida eterna. Esse é o maior consolo que podemos ter diante das dificuldades pelas quais passamos neste mundo. Isso não quer dizer que Deus não está conosco agora. Em meio ao sofrimento, podemos ter a certeza de que Deus é sensível ao que sentimos. Jesus passou pelos piores sofrimentos que um ser humano pode enfrentar. Foi ou não foi verdade, minha gente? As piores dores de sofrimento que um ser humano pode aguentar estavam sobre Jesus Cristo. E ele passou por tudo isso por amor. Que amor é esse, sabe? O amor de Deus é irracional de pensar. Vai além do nosso pensamento, não tem como. É surreal mesmo. É só Deus mesmo. Ele sabe o que sentimos e se compadece de nós ao encarar a morte de Lázaro. Jesus chorou lá em João, no capítulo 11, versículo 35, vai falar sobre isso, que são sim, mais de 50 versículos, né? Vai falar nesse capítulo 11, são mais de 50, são 57 versículos, para você ter uma ideia. E aqui Jesus chorou. Seja qual for o problema ou o sofrimento que tivemos de encarar, Deus é capaz de transformar o mal em bem. No calor da fornalha das provações, às vezes não percebemos como ela poderá nos beneficiar. É isso que eu estou falando. Quando tá naquele calor, daquela preocupação, daquela conturbação toda que acontece no nosso contexto diário, da tribulação que você está passando ou do processo em si, a gente não consegue olhar e extrair que ali naquele processo Deus está trabalhando primeiramente em nós, moldando o nosso caráter, transformando nós, trazendo a existências algo que está dentro da gente que precisa ser revelado, tanto de bom como ruim, que precisa ser extraído para você ver que você precisa ser transformado nisso, para estar preparado para receber as coisas que Deus tem para você. Aí você vê o tanto que você ainda precisa ser transformado por Deus, que realmente Deus sabe o momento certo de trabalhar e entregar a hora certa que você tanto almeja, né? Se assim for o propósito dele. Aí ele vai falar bem aqui, ó. Seja qual for o problema ou sofrimento que tivemos que encarar, Deus é capaz de transformar o mal em bem. No calor da fornalha das nossas provações, às vezes não percebemos, é verdade, como ela pode nos beneficiar. Mas devemos lembrar que não é Deus que causa o nosso sofrimento. Ao contrário, Ele faz o quê? Ele utiliza o nosso sofrimento para o quê? Para o nosso bem. Ele pega o que nós estamos passando por causa do pecado, da transgressão que nós mesmos criamos ali no Jardim do Éden. Então, como entrou isso, ele permite que aquele momento de dor, de fragilidade, do que nós estamos passando, seja um ensinamento para nós aprendermos a querer estar com ele e ver como com Deus tudo é diferente. E ele permite acontecer isso. E ele fala aqui, olha, Deus não causa dor nem sofrimento, ao contrário, Ele utiliza para o nosso bem. O Senhor usa os momentos de angústia do cristão para sua glória. Um cristão é capaz de testemunhar mesmo frente às piores situações e o quê? Amadurecer na fé. Uau! Quantas pessoas só conseguiram ter maturidade com a dor? Infelizmente é verdade. Quantas coisas doeram demais, mas geraram amadurecimento na nossa vida. Porque se a gente vê quantas pessoas estão meninos na fé até hoje, porque não querem amadurecer.
quero passar a vida toda ali, na rompância, não vou mudar, a pessoa que tem que ser submissa, a pessoa que tem que vir até mim, porque eu estou certo. Gente, muitas vezes, se você quiser ter felicidade, você vai abrir mão da razão na sua vida, de entender que todo mundo erra, todo mundo falha, mas o importante é nós queremos mudar, é que nós queremos absorver as aprendizagens que os erros nos causam, que eles nos trazem, para que a gente não possa estar comentando o tempo todo pro resto da vida isso, né? E aqui vai falar assim, ó. Enfim, a intenção de Deus é que ele aprenda uma grande lição através da aprovação, que nós aprendemos uma grande lição através de quê? Da nossa aprovação. E torne uma pessoa o quê? Não torne uma pessoa nem derrotada, nem amarga. Ao se deparar com dificuldade e sofrimento, não fixe a sua atenção na perda e na dor. Não se torne uma pessoa derrotada e nem amarga. Fixe seus olhos em quê? Em Deus. Deus quer que nesse momento de tribulação, de dor, a gente não fixe nossos olhos aqui, mas que Deus tem algum plano maravilhoso, que a gente pode olhar naquele contexto e não ver nada que possa extrair a nossa fé. Mas Deus, ele é intencional e lá na frente já tem alguma coisa que vai ser extraído de bom. Aquilo ali vai servir de milagre para alguma coisa, ou até mesmo para você ser o milagre, ser abençoado naquele momento de dor, de dificuldade. Amém? Fixe seus olhos em Deus, confie nele e permita que ele manifeste a sua glória através de você. Permita que Deus, através da sua vida, manifeste a glória dele. Porque são nos momentos de dificuldades que gerou o quê? Experiências com Deus. Que gerou o quê? Testemunho de edificação de Deus através do momento de dificuldades. Foi quando a gente aprendeu, foi quando nós aprendemos até mesmo com nossos próprios erros dolorosos, mas que nos trouxeram experiências de não querer mais passar por aquela situação, porque simplesmente não renunciamos ou não queremos abdicar de nós mesmos e reconhecer que somos falhos. Amém? E vai falar aqui, ó. Ele sabe o que você está sentindo e pode transformar o mal em bem, como está escrito em Romanos 8:28. Espere com paciência no Senhor. Mas tem dias que ouvir isso aqui é doloroso. É ou não é verdade? Tem dias que ouvir isso aqui em si já traz uma dor pra gente. Espere com paciência. Esperei pacientemente no Senhor. Oh Deus, aí a gente fica, oh Senhor, me ajuda a esperar em Ti. Aí vem a ansiedade, aí quando vem a ansiedade nós temos o quê? Que logo se jogar de cara na presença de Deus, mergulhar mesmo de cabeça abaixo. Senhor, eu quero lançar diante de Ti todas as minhas dores, medos, frustrações, porque eu sei que o Senhor tem cuidado de mim. Me ajuda, eu quero sair daqui com a fé convicta que eu não estou só, porque eu sei que eu não estou só. O inimigo não tem poder de colocar isso no meu coração, que eu estou só porque eu não estou. Então, bate em retirada, show, desânimo e vamos, que Deus é lindo e é intencional, Ele tem tudo preparado. As adversidades que enfrentamos promovem o quê? Crescimento. Lembre disso. As adversidades que você e eu passamos, ela gera crescimento na nossa vida. Promove o nosso crescimento, nos aproxima do Pai. Olha outra verdade. No momento de dor e dificuldade é quando nós buscamos mais. Quanto mais buscamos, mais temos relacionamento, mais nos relacionamos, mais temos intimidade. Então, às vezes, Deus até permite para que você lembre de buscar a presença dele. Porque quando a pessoa mais busca, quando a pessoa mais faz campanha, quando a pessoa mais ora, quando a pessoa mais busca, não quer saber de horário nem nada, tá todo o tempo, porque a dor tá tão grande, então ela mergulha de cabeça mesmo. Então, é ou não é verdade que no momento de dificuldade é quando você mais se relaciona com seu pai? Infelizmente a gente é assim. Não poderia ser assim. Tinha que ser uma constância para estar evitando até esse tipo de coisa. Às vezes Deus permite isso para poder você ter mais intimidade, porque Ele sabe como trabalhar em você. Infelizmente é verdade. Não, no momento de dificuldade, promove o nosso crescimento, nos aproxima do Pai e aumenta o quê? A nossa fé.
Porque quando a gente é alimentado, a gente é fortalecido pela palavra, Deus está conosco, que a gente vai, não é verdade, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, e você vai se levantando e vai surgindo uma fé que até você desconhece, porque Deus está com você, Ele vai lá e te anima, pega tu pela mão direita e te levanta. E quando recebemos a vitória, o nome de Deus é exaltado e a sua glória manifesta. Uau, que lindo! Para que outras pessoas venham a conhecer o poder do Senhor e reconhecer que só Ele é Deus. Você está vendo a testificação? Através da sua vida, você manifesta o poder de Deus, cria intimidade, surge uma fé inabalável e ainda testifica para que as pessoas possam ser comovidas e tocadas pelo Espírito Santo e assim também possam enxergar a verdadeira luz, que é o Senhor que pode todas essas coisas. Que lindo, que maravilha! A palavra de Deus, ela é boa demais. É que nós venhamos ficar nessa alimentação de hoje aqui, que quando Deus nos faz esperar, é porque Ele tem um propósito acima disso. Amém? Que Deus abençoe você. Vamos estar orando. Senhor, eu quero te apresentar, Senhor, a cada pessoa que está aqui presente aqui comigo, Deus, agora nesse momento. Que Tu venha nos fortalecer, Pai, para que nós possamos ter força em Ti, para esperar pacientemente, mesmo que isso doa. Porque a gente queria tanto logo tudo acontecesse, Deus, aquele amanhã acontecer, tanta coisa, abrir os olhos, uau, tá tudo transformado. Num estalar de dedos, e eu sei que não são assim. Mas nós te pedimos, Senhor, que Tu venha manifestar a Tua presença sobre a nossa vida, para que nós possamos estar onde o Senhor quer que nós estejamos, para que nós possamos ser colaboradores, agentes de milagres juntamente com o Senhor. E nos dá calma, dá paz ao nosso coração, para que a nossa alma possa entender que o Senhor tem um controle sobre todas as coisas. Por que te abates, ó minha alma? Porque Tu perturbas dentro de mim? Que nós possamos falar para a nossa própria alma. Espere em Deus. Espere o Senhor, porque você ainda vai glorificar o nome dEle. E através do seu testemunho, muitas vidas serão alcançadas em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, que se dê agora um refrigério a essa alma que está atribulada, que não consegue olhar no contexto de que ela vive e extrai nada que venha alimentar a fé dela. Mas que o Senhor possa nos levar, Senhor, a olhar para o alto, para fitar nossos olhos em Ti, que é o nosso autor e consumador da nossa fé, e que nosso socorro vem do Senhor, e que todas as coisas que nós temos que nos almejar é a glória, o céu, a majestade, que é de lá que vem todo o poder e a glória sobre a nossa vida. E nós te pedimos, Pai, que Tu venha paralisar todas as obras de Satanás sobre a nossa vida e não permita, Senhor, em nome de Jesus, que nós venhamos desvanecer na fé. Mas não, que nós venhamos ser alimentados a cada dia, a cada segundo pela Tua presença, buscando a Tua palavra e buscando, Senhor, o Teu mover sobre a nossa vida, em nome de Jesus, para que a Tua glória seja manifesta e que nós possamos exaltar o Teu nome. Que não seja para a morte, mas que seja para a glorificação de Teu nome. Em nome de Jesus é que eu te peço e te agradeço. Amém? Que Deus possa cada vez mais falar ao seu coração e vai lá. Curte, compartilhe com alguém que possa estar precisando ouvir essa palavra e Deus vai direcionar você a quem. Deus abençoe você.